Crescer com a Bíblia. Um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus. Fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação Padre Lucas Romano. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olá a todos que nos escutam em mais um episódio do podcast Crescer com a Bíblia. E agora chegamos a um fim de um ciclo, né? Estamos há 2 meses levando essa mensagem dos profetas a vocês que nos acompanham, que curtem, que comentam. E hoje queremos fazer um resumão de tudo aquilo que nós vivemos nesses 2 meses, né? Primeiro, na nossa introdução aos livros dos profetas, a vida dos profetas, nós vimos o que significa a palavra profeta, né? A voz de Deus, aquele que fala em nome de Deus, né? Que profecia não está somente vinculado à adivinhação, a prever o futuro ou algo parecido, mas é muito mais ligado ao cotidiano, à vida concreta do povo. Todo profeta tem um contexto histórico, ele está relacionado a uma história. E também tem dentro de si o contexto de Deus que chama e que inquieta o profeta a ponto dele não poder ficar calado, como nós observamos em alguns discursos no podcast do Padre Mairo, sobre o profeta Jeremias, que se lamenta, mas que depois também se arrepende da lamentação e volta a continuar a denunciar os males e a falar em nome de Deus. Também, nesse período que nós caminhamos, nós observamos que os profetas eles têm um contexto histórico, que eles estão ligados a uma identidade de um povo, uma cultura, e que eles vão utilizar desse contexto para falar, para mostrar a mensagem de Deus. Aprendemos também no nosso percurso que estamos fazendo que os profetas eles têm que ser ousados, corajosos. Eles não podem se calar diante do mal, do pecado, nem mesmo que esse pecado tenha sido cometido pelo rei, por um amigo próximo, que foi no caso de Natã. Quero recordar também a vocês que nesse nosso percurso nós falamos também sobre a profecia no Novo Testamento, de como era visto os profetas pelos cristãos, né? Foi o último podcast que nós tivemos. Os profetas eram vistos pelos cristãos como mensageiros de Cristo, que já anunciavam a vinda de Cristo antes mesmo de conhecê-lo. Inclusive, nessa semana do Advento, o Evangelho de ontem, por exemplo, nós víamos que Jesus louvava a Deus por aqueles pequeninos que era revelado a eles essa mensagem, esse amor, esse desejo de ter e conhecer o Cristo, e não aos sábios entendidos deste mundo. E também exortava e orientava os apóstolos, os discípulos, que eles eram felizes porque tinham visto e ouvido a mensagem dele, coisas que profetas e reis desejaram ter visto e vivido e não tiveram oportunidade. Então, em toda a nossa caminhada desse nosso podcast, nós aprendemos muito, não é verdade? Vocês mesmos podem comentar, dizer o que vocês aprenderam, o que vocês não sabiam que a gente viveu e que compreenderam depois das mensagens que nós transmitimos aqui. Quero saudar e agradecer a participação, né, que na verdade é um projeto nosso, Padre Mário, Padre Luiz Carlos e de todos vocês. E nós vamos assim concluindo esse período, esse ciclo. Vamos agora, depois dessas mensagens, entrarmos verdadeiramente no profeta Daniel, né? E já desde agora, desejo que o advento a vocês sejam grandiosos, que vocês possam viver esse advento de uma maneira bela, perfeita, e já também viver um Natal abençoado, um Natal repleto de amor, de paz e um próspero ano novo. E que vocês possam curtir, comentar, compartilhar os nossos canais,
principalmente aqui no YouTube, para que outras pessoas que não conhecem, mas que têm interesse nesse conteúdo, nessas mensagens, possam também se achegar a nós e assim compartilharmos e termos experiências maravilhosas no decorrer do ano de 2026. Fiquem conosco, ainda haverá mais mensagens bonitas, haverá mais conteúdos para o aprendizado e a elevação cultural e material, intelectual para vocês e para todos nós. Agradecemos de montão a todos que nos acompanham. Muito obrigado, fiquem com Deus e que nosso Senhor Jesus Cristo seja a paz de todos. Crescer com a Bíblia, um encontro com a Palavra de Deus.